Boa noite, mulheres. Estamos aqui inaugurando com o início de um encontro com mulheres, um tempo com você, mulher. Todas as segundas-feiras, às 19 horas, estaremos aqui com você para deixar uma mensagem de mulher para mulher. E como mulher gosta de ouvir mensagem, de ouvir testemunhos, de ouvir histórias sobre mulheres, a palavra de Deus ela é riquíssima em tantas histórias maravilhosas de mulheres que se entregaram a Jesus, de mulheres que venceram esse mundo porque conheceram Jesus, mulheres que ao conhecer Jesus, transformadas por Jesus, elas foram usadas para testemunhar sobre Jesus, a única fonte da alegria, da paz verdadeira e da salvação da nossa alma. E nós, como mulheres neste mundo, nós fomos criadas por Deus com uma finalidade de cuidar de tantas coisas preciosas, de nunca duvidar do poder de Deus e dizer que tudo posso naquele que me fortalece. E inaugurando esse nosso primeiro dia, nós queremos falar de uma mulher que está registrada na Bíblia, na Palavra de Deus, no livro de Lucas, no capítulo 8. E essa mulher, com certeza, muitas que estão me ouvindo já ouviram. E se você não ouviu ou ainda não conhece, eu convido você a depois ler o relato dessa história, desta mulher que resolveu ir até Jesus, reconhecendo que era o único que podia ajudá-la. Esta mulher que nós queremos falar, ela sofreu de uma hemorragia por 12 anos. Ela havia consultado vários médicos, mas nenhum deles podia ajudá-la. E para dificultar a situação, a procura por tratamento custou-lhe muito dinheiro. Mas um dia, tudo mudou. Ela encontrou Jesus. Ele não somente a curou, mas também ele elogiou a sua fé publicamente. Nós talvez não conseguimos, ou você ou eu, imaginar a situação desta mulher. Uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos. Provavelmente ela estava fraca, cansada, abatida e desencorajada. Pode ser até que ela andasse mal vestida por ter gastado tudo que tinha à procura da sua cura. Os 4 primeiros livros do Novo Testamento, os Evangelhos, eles relatam a vida e o ministério de Jesus enquanto ele viveu aqui nesta terra. E nesses 4, a história está escrita, a história desta mulher, em Mateus, Marcos e Lucas. Jesus não somente mudou a vida desta mulher, mas também o tratamento dela produziu uma forte impressão nos discípulos de Jesus. A Bíblia descreve esta situação no livro de Marcos, o capítulo 5, versículo 25 e 26, que nos diz assim: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Até mesmo Lucas, que era médico, em seu relato na história, admite que os médicos não puderam curá-la. Está lá em Lucas 8:43. Que a medicina possa fazer para curar uma pessoa enferma. A medicina
pode falhar. A medicina, no caso desta mulher, tinha falhado. Os médicos não tinham conseguido encontrar uma solução. O que seria essa hemorragia sem cessar há tantos anos? No livro de Levítico, no capítulo 15, os versículos 19 e 33, lemos as leis que Deus deu aos israelitas referente ao que as mulheres podiam ou não fazer quando estivessem fluxo de sangue. Fosse sua menstruação normal, por uma situação pós-parto ou uma condição ginecológica de hemorragia crônica. Essa última parece ter sido a situação dessa mulher. Essa mulher que nós estamos falando. Uma mulher, em suas condições, era considerada imunda naquela época e rejeitada pela sociedade, até que pudesse ser considerada limpa novamente. Mas no livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo 14, Paulo diz: pois não estais debaixo da lei, e sim da graça. Jesus demonstrou a verdade escrita neste verso, demonstrando sua misericórdia a esta mulher. Não a repreendeu nem a castigou por desobedecer à lei do Antigo Testamento, a qual proibia estar em público ou tocar a roupa de outra pessoa. As mulheres de hoje, elas desfrutam a liberdade de não precisarem se isolar ou exilar-se de outros cristãs ou familiares, por uma condição biológica ou médica que produza hemorragia. Durante a menstruação, após um parto ou em qualquer circunstância da vida, as mulheres têm liberdade de participar da ceia, servir a Deus e desfrutar da comunhão da igreja. Sendo considerada impura e tratada como uma excluída, é surpreendente a coragem que esta mulher teve ao aproximar-se de Jesus em meio à multidão. Sua fé foi notável. Ela parecia ser guiada por um único pensamento e propósito. Queria chegar perto de Jesus suficientemente para tocar o seu manto. Isto não só demonstrou a sua fé, como também a sua tremenda humildade, quando nós lemos no desfecho que diz no livro de Marcos, no capítulo 5, os versículos 27 e 34, que nos diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da tribulação, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do mal, do teu mal. É interessante, irmãs e amigas que nos escutam nesse momento, que nos assistem. Jesus chama ela de filha. Talvez porque era filha de Abraão, ou seja, que era descendente espiritual de Abraão. Mas este é também um termo usado para fazer alguém sentir que pertence à nossa família e que é importante para nós. Eu creio que Jesus mostra sua compaixão ao dirigir-se a ela,
usando esta palavra. Quando Jesus disse, a tua fé te salvou. Essas palavras devem ter trazido paz, alegria àquela mulher. Imagina a diferença entre o que Jesus disse comparado com o que os médicos lhe tinham dito. A Bíblia indica que ela foi curada instantaneamente ao tocar o manto de Jesus, antes mesmo de o Senhor ter falado com ela. Que maravilha! A esta altura, a multidão que seguia Jesus devia estar pensando sobre o que estava acontecendo. No meio da multidão, Jesus havia perguntado quem o havia tocado. Nem mesmo os discípulos podiam acreditar que ele fizera esta pergunta. Talvez Jesus quisesse que a mulher confessasse publicamente sua fé nele. Ela demonstrou coragem ao ir entre a multidão e seguir a Jesus. Porém, demonstrou maior coragem ainda ao admitir que havia sido ele quem tocara no manto de Jesus, prostrando-se aos pés de Jesus. Ela admitiu que foi ela. A Bíblia relata que a mulher contou sua história a Jesus. Mas é claro que ele já sabia toda a sua história. Ele escutou pacientemente. O Senhor Jesus, ele quer ouvir nossas preocupações, apesar de já conhecê-lo. Outro aspecto incrível que eu aprendo desse relato é que Jesus estava indo curar outra pessoa. A jovem filha de Jairo. Mesmo com sua mente ocupada com o que ele viria a fazer, Jesus foi sensível à necessidade desta mulher. Assim como teve tempo para se compadecer nesta oportunidade, ele também tem tempo para mostrar-nos compaixão a todos nós. O livro de Marcos, no capítulo 5, o versículo 32, narra que Jesus sabia quem era esta mulher. Naturalmente, ela deve ter sentido medo. Tentara passar desapercebida, ela só queria tocar em Jesus. Mas Jesus tornou pública aquela situação. Talvez ele quisesse que cada pessoa da multidão soubesse que ela estava limpa e poderia viver entre eles novamente. O Senhor disse-lhe para ir em paz. Talvez naquela multidão tivesse muitas pessoas que tivessem acusado ou nem chegassem perto dela. E Jesus estava querendo dizer à multidão, agora ela está limpa. Ela está pronta a ser inserida na sociedade, a viver como todos vocês. A Bíblia afirma claramente que a fé daquela mulher a curou. Não foi curada por ter tocado no manto de Jesus. Algumas pessoas têm um conceito equivocado. Creem que pelo fato de tocarem um objeto sagrado ou tomarem água benta, Deus irá realizar milagres. Em Efésios 5, 2, 8 e 9 declara que a nossa salvação não é obtida por meio das obras, das boas obras que viermos a realizar. Tampouco recebemos algum mérito nem benefício especial por fazermos tais coisas. Porque assim nos diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A cura da mulher aconteceu porque ela teve fé em Jesus Cristo. O livro de Hebreus, o capítulo 11, o versículo 6,
afirma: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que o buscam. Que nós possamos meditar na palavra de Deus. Que nós possamos pensar em nós, a minha vida e a sua vida. Quando Deus olha para você, Ele vê sua fé. Que tamanha é a sua fé? Você pode sentir-se completamente digna perante Ele, como esta mulher foi. Eu espero que sim. Nós vimos muitas mulheres, principalmente, correndo atrás de paz, de alegria, de soluções dos seus problemas. Talvez o teu problema não seja como essa mulher, uma enfermidade, mas você corre atrás porque há um vazio grande em sua vida. E eu quero dizer para você, creia em Jesus, busque Jesus, leia a sua Bíblia, encontre a fonte da alegria, busque o Deus verdadeiro, o único que pode nos ajudar. Essa mulher nos diz que ela sofria há 12 anos. Você pode imaginar como eu fico pensando uma mulher sofrendo de uma hemorragia há 12 anos? Ela devia estar desesperada, mas ela ouve falar de Jesus. E quando ela ouve falar de Jesus, o interessante é que ela pensa assim: se eu tocar nele, eu vou ser curada. Mas não foi o toque em Jesus, foi a fé. Ela foi com fé. Ela foi convicta. Esse pode me curar. Muitas mulheres, eu já falei, estão procurando alguma coisa. Porque há um vazio. Porque há problemas. Enquanto nós vivemos nesse mundo, nós vamos enfrentar muitos problemas. Problemas de relacionamento, problemas de educação com os nossos filhos, problemas financeiros. Mas quando nós buscamos Jesus, Ele nos ajuda a carregar nossa cruz. Ele quer ouvir você. Ele quer ouvir a mim. Ele quer que a gente vá até Ele e conte os nossos problemas, os nossos sonhos. Mas vamos com fé. Que Deus possa abençoar todas as mulheres que estão nos ouvindo. E o motivo que nós sentimos no coração de ter, uma vez por semana, esse tempo de mulher aqui com você, é para incentivar você a buscar Jesus. Que Deus possa abençoar você e você possa em breve poder testemunhar: eu parei de buscar em tantas coisas erradas que eu havia buscado, que eu havia acreditado, mas quando eu encontrei Jesus, tudo foi resolvido. Que Deus abençoe e saiba que Jesus está com os ouvidos atentos para ouvir a tua oração e com a mão estendida para te ajudar. Deus abençoe e até a próxima segunda-feira às 19 horas.